Este trabalho buscará apresentar as ações realizadas pela 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária durante a chamada Defensiva Temporária, no período de 27 de fevereiro a 8 de abril de 1945, como parte da preparação para a Ofensiva da Primavera. No final de fevereiro de 1945, e após a conquista da linha de alturas Belvedere, Monte Castelo, Monte della Toraccia, La Serra, era necessário reajustar o dispositivo para permitir que a 10ª Divisão de Montanha pudesse dar prosseguimento às próximas fases do plano Encore. Assim, em 27 de fevereiro, foi criado o Grupamento Oeste, sob o comando do general Zenóbio da Costa, que assumiu a antiga zona de ação da 10ª Divisão de Montanha. Este grupamento era formado pelo Destacamento Olivier, composto pelo Esquadrão de Reconhecimento, pela 1ª Companhia do 11º Regimento e reforçado por companhias de canhões anticarro, ocupando as alturas do Monte Serrassia, Capelbuso e Piso de Campiano, bem como a região de Rocca Corneta. O 1º Regimento, com seus 3 batalhões em linha, na região de Podia, Monte Belvedere, Gorgolesco, Capédia de Rontidos. O 3º Batalhão do 11º Regimento, nas alturas de Ponto Cotado 1053 e 1036. Como apoio de fogo, o 2º Grupo de Obuses 105 mm ficou desdobrado a nordeste de Lizzano, em Belvedere. O 6º Regimento e o 2º Batalhão do 11º Regimento permaneceram em suas antigas posições. O 1º Batalhão menos a 1ª Companhia do 11º Regimento foi reunido em Vidiciático à disposição do 4º Corpo de Exército. Na região central, chamada de Corredor da 10ª Divisão de Montanha, o 86º e 87º Regimento de Infantaria de Montanha lançariam seu ataque para conquistar inicialmente a linha de alturas Ponto Cotado 928, Campo del Sole e o Monte della Vedetta, Monte della Croce. Na próxima etapa do plano Encore, os regimentos da 10ª Divisão de Montanha prosseguiram para conquistar Monte Grande Daiano, Monte della Steppe e Monte della Castellana. Nesta fase, caberia à 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária conquistar Castelnuovo e limpar suas encostas nordeste. Essas ações caracterizavam a conclusão do plano Encore. Assim, o 4º Corpo de Exército decidiu adotar uma atitude defensiva temporária, visando realizar as atividades necessárias para participar da Ofensiva da Primavera, que seria lançada em meados de abril pelo 5º Exército Aliado. Deste modo, em 8 de março, o 4º Corpo de Exército expediu a Ordem de Operações número 14, que determinava que as divisões deveriam manter seu dispositivo defensivo com 6 batalhões em primeiro escalão, mantendo 3 batalhões à retaguarda para realizarem as atividades de repouso e recompletamento de pessoal e material. Para cumprir essa nova missão, a 1ª Companhia do 11º Regimento foi substituída pela 9ª Companhia do 6º Regimento no Destacamento Olivier. O 2º Batalhão e o 1º Batalhão do 11º Regimento deveriam substituir elementos da 10ª Divisão de Montanha em Monte della Torrassia e Monteforte, respectivamente. O 6º Regimento, que passou a situação de reserva, foi substituído em Castelnuovo por elementos da 10ª Divisão de Montanha e foi desdobrado com o 1º Batalhão em Gadio Montano, o 2º Batalhão em Cade Cristo e o 3º Batalhão, menos a 9ª Companhia, em Vidiciático. A artilharia ficou assim desdobrada. 1º Grupo de Obuses 105 mm a sul de Guanella, Bombiana. 2º Grupo de Obuses 105 mm permaneceu a nordeste de Lizzano, em Belvedere. O 3º Grupo de Obuses 105 mm a leste de Gaba. O 4º Grupo de Obuses 155 mm entre Castelluccio e Capognano. Em 20 de março foram realizadas algumas modificações nos limites, de modo que todos os regimentos mantivessem um batalhão à retaguarda e pudessem conduzir as atividades de repouso e recreação
em Montecatini, Florença e Roma. Assim, quando uma companhia do 1º Batalhão do 1º Regimento substituiu a 9ª Companhia do 6º Regimento em Rocca Corneta, o destacamento Olivier deixou de ter responsabilidade sobre essa posição. O 1º Regimento reajustou seu dispositivo aos novos limites recebidos e passou o 2º Batalhão para a reserva, que foi substituído pelo 3º Batalhão do 6º Regimento. O 1º Batalhão do 6º Regimento substituiu o 3º Batalhão do 11º Regimento. Desse modo, o 6º Regimento assumiu parte da frente de combate. Como reserva, o 2º Batalhão do 6º Regimento permaneceu em Cá de Cristo, o 2º Batalhão do 1º Regimento foi reunido em Vidiciático e o 3º Batalhão do 11º Regimento reunido em Gadio Montano. Por fim, em 28 de março, o destacamento Olivier foi desativado, sendo substituído por uma companhia do 2º Batalhão do 6º Regimento. Com esses últimos reajustes, o grupamento Oeste foi oficialmente extinto. Durante o período da defensiva temporária, além de manter a linha de alturas já conquistada, o grupamento Oeste e, posteriormente, a 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária deveriam manter um vigoroso patrulhamento em toda a zona de ação, mantendo contato com o inimigo. Deste modo, as unidades planejaram e cumpriram, durante todo o período, um detalhado plano diário de patrulhas com as mais diversas finalidades, como, por exemplo, reconhecimento de posições, capturas de prisioneiros e outras mais. Em 4 de março, o 1º Regimento encontrava-se com seus 3 batalhões em linha e planejou lançar 4 patrulhas com a missão de confirmar a presença do inimigo nas posições de Marne, Capela Il Monte, Ponto Cotado 906 e Il Cerreto. A patrulha do tenente Regueira, do 1º Batalhão, encontrou a posição de Marne abandonada pelo inimigo. No regresso, foram atingidos por fogos de armas automáticas das imediações, ocasião em que o próprio comandante de pelotão foi ferido nas pernas. Graças ao apoio de nossa artilharia, foi possível a patrulha retornar às nossas posições, trazendo consigo nossos feridos. A patrulha do tenente Osvaldo, também do 1º Batalhão, foi mais exitosa. Ela atacou uma casa-mata em Capela Il Monte, fazendo meia dúzia prisioneiros, todos integrantes do 741 Regimento da 114 Divisão de Infantaria Leve Alemã, que apresentaram pouca resistência, indicando que a tropa inimiga estava com o moral baixo e com pouca liderança. A patrulha do 3º Batalhão, comandada pelo tenente Vilela, teve dificuldades de atingir ponto cotado 906. Ela progrediu até o ponto cotado 953 sem problemas, contando com a proteção de flanco proporcionada pela patrulha do tenente Guinemé, que fora lançada para Pianello. Entretanto, ao atingir as proximidades de ponto cotado 940, foi fortemente engajada pelo inimigo, recebendo ordem de retrair. Mesmo assim, conseguiu capturar um prisioneiro de guerra. A patrulha do aspirante Mega do 2º Batalhão foi a que obteve o melhor resultado. Em seu avanço para Il Cerreto, passando por ponto cotado 887, logrou capturar 7 alemães, também do 741 Regimento. No período em que o 6º Regimento de Infantaria esteve desdobrado na linha de frente, a unidade também cumpriu um plano diário de patrulhas, com destaque para 2 missões tipo golpe de mão contra a região de Casa Santo Antônio, uma realizada na madrugada do dia 25 de março e outra no dia 31 de março. Na madrugada do dia 25, a patrulha comandada pelo tenente Andrade iniciou sua progressão. O tenente lançou 2 grupos de combate em primeiro escalão e manteve o 3º grupo de combate em Il Cerreto em condições de apoiar o avanço dos demais. O 1º grupo de combate passou por Roncola e progrediu em direção a Crucarello. O 2º grupo de combate avançou até um grupo de casas ao sul dessa última posição.
Nesses objetivos, fizeram 8 prisioneiros. Em seguida, prosseguiram até CS Antônio, que se encontrava abandonada pelo inimigo. Para o regresso, foi necessário solicitar apoio da artilharia para cobrir a retirada da patrulha com seus prisioneiros de guerra. Outra patrulha lançada no dia 31 de março, também na região de CS Antônio, era comandada pelo aspirante Marçal e foi organizada no modelo de uma emboscada para capturar prisioneiros. Desse modo, o pelotão foi dividido em 3 grupos de tarefas. Um grupo de emboscada, composto por 21 militares, um grupo de apoio, composto por 7 militares, e um grupo de ligação e comunicações, composto por 6 militares. Ao atingir o ponto cotado 699, o grupo de apoio entrou em posição, ficando em condições de proteger o restante da patrulha, que se dividiu em 3 pequenos grupos. Visão aproximada do local da emboscada em CS Antônio, com o pelotão já posicionado em ponto cotado 699. Ao atingir a região de CS Antônio, o aspirante Marçal articulou os integrantes do grupo de emboscada, de modo a cobrir os 3 caminhos de acesso à região. Por volta de meia-noite, um pequeno grupo de alemães aproximou-se, atingindo o centro do dispositivo da emboscada, momento em que foi dada a ordem de rendição. Surpreendidos, os alemães tentaram fugir ao cerco, disparando suas armas a esmo. Ao final do confronto, 4 alemães foram mortos e 2 caíram prisioneiros. Ato contínuo, os alemães instalados em Crucarello e Castelluccio de Mosqueda tentaram impedir o retraimento da patrulha, que foi inicialmente acolhida pelo grupo de apoio e posteriormente pela linha de defesa do 6º Regimento. O 11º Regimento de Infantaria também cumpriu o seu plano diário de patrulhas, com destaque para as patrulhas lançadas contra a região de Caselina, Molino della Riva e Leopore, ponto cotado 747. Uma patrulha de valor pelotão, comandada pelo tenente Itamar Viana, do 2º Batalhão, avançou em direção a Caselina. Devido à surpresa e audácia do movimento, a patrulha conseguiu, sem sofrer baixas, capturar 34 alemães, inclusive o oficial comandante e um médico, todos remanescentes de uma companhia de infantaria alemã. Outra patrulha do 2º Batalhão e comandada pelo tenente Hélio Rocha tentou surpreender o inimigo em Molino della Riva. A intenção era fixar a posição inimiga com um grupo de combate, enquanto outro grupo atacava pela retaguarda. Entretanto, os alemães, pressentindo a tentativa de envolvimento, reagiram violentamente, repelindo os atacantes que regressaram às linhas amigas sem sofrer baixas. Por fim, merece destaque outra patrulha, esta comandada pelo tenente Ribeiro Granja, do 1º Batalhão do 11º Regimento de Infantaria, e que tinha como objetivo a região de Lepore, ponto cotado 747. Para abordar a posição, o comandante de pelotão deixou um grupo de combate, reforçado com uma peça de metralhadora, na garupa noroeste de Mazerno, devendo apoiar a progressão dos outros 2 grupos, que deveriam atacar simultaneamente os 2 objetivos. Ao iniciar o assalto, o grupo de combate que avançava em direção a Lepore ficou detido na própria linha de partida. Enquanto isso, o outro grupo de combate enfrentou forte resistência da posição alemã em ponto cotado 747. Esse confronto resultou na morte de um soldado e ferimentos no próprio sargento comandante do grupo. Foi necessário contar com todo o apoio de fogo disponível para regressar às linhas amigas. Esse período de estabilização da frente foi fundamental para o início da próxima fase de operações. Todas as forças aliadas precisavam se reajustar, os efetivos precisavam ser recompletados
Os suprimentos precisavam ser estocados para garantir o próximo avanço. Os planejamentos da ofensiva da primavera precisavam ser aprimorados e detalhados. Por fim, a primeira divisão de infantaria expedicionária precisava ter um pouco de descanso. Algumas unidades estavam combatendo desde meados de setembro de 1944. Os programas de repouso e recreação concebidos e organizados pelo Serviço Especial permitiram que nossos pracinhas também pudessem conhecer um pouco do aspecto turístico do território italiano.